Romanos 2, faremos a leitura do versículo 17 até o capítulo 3, versículo 8. A palavra do Senhor então nos diz: se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não, do contrário, como julgará Deus ao mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam o que fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Até aqui a palavra do Senhor. Feche seus olhos mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, de fato, fazemos coro com o apóstolo Paulo. O Senhor é justo, que seja o Senhor verdadeiro e o testemunho do nosso coração pecador mentiroso. E para que o Senhor corrija o pecado em nós, te rogamos, derrama do teu Espírito Santo sobre a tua igreja essa noite. Fala através da tua palavra, para que a tua verdade nos constranja, para que a tua verdade nos humilhe, para que a tua verdade nos restaure, para que a tua verdade nos salve da tua própria justiça. Essa é a nossa oração em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, há 2 semanas atrás, exatamente no dia 12 de abril, completou-se 112 anos do desastre marítimo mais icônico da história. Não é o maior de todos os tempos, houve outros, mas sem dúvida todos aqui, principalmente 30 mais, já ouviram falar no Titanic. A verdade é que o grande navio de luxo, RMS Titanic, em 1912, partiu dos Estados Unidos em sua viagem inaugural e única viagem essa que ele nunca completou. Viagem que foi interrompida por um acidente,
após a colisão com o iceberg, e ali 1.517 pessoas morreram em alto mar. 2/3 da população, incluindo tripulantes. Não é verdade, e eu gosto de retirar alguns mitos, os irmãos já perceberam isso, não é verídica aquela fala que diz que um dos engenheiros ou um dos responsáveis do navio disse: nem Deus afunda esse navio. Não, isso não é verdade. Porém, a soberba faz parte da verdade. A arrogância, a falsa segurança sempre esteve presente no projeto do Titanic. E essa foi uma das principais causas de não terem sido salvas mais pessoas. O projeto original deveria comportar pelo menos 32 botes salva-vidas. Mas os projetistas do Titanic julgaram que o navio era seguro demais. E então colocaram apenas 16 botes. Muito menos do que o necessário para salvar a população, a tripulação em caso de acidente. Eles julgavam que o navio realmente era super seguro, inafundável. Então acharam melhor não desperdiçar espaço no convés com tantos botes. E aquela soberba, aquela arrogância, aquele sentimento de falsa segurança, causou a vida de mais de 1.500 pessoas. A falsa segurança não causa tragédias marítimas apenas. Quando nós estamos iludidos com uma realidade que não é propriamente verdade, mas é para nós, e então nos julgamos seguros, nos julgamos tranquilos, nos julgamos donos da situação, controladores da nossa própria vida, podemos trazer para nós maldição, juízo de Deus, terríveis consequências, simplesmente por causa do erro da falsa segurança. É exatamente disso que o apóstolo Paulo se refere em nosso texto de hoje. A partir do versículo 17 do capítulo 2, Paulo então se endereça à hipocrisia dos judeus. Aqui, desde o capítulo 1, Paulo está construindo um argumento que se encerra aqui, quando ele vai expor que todos os homens, independente das suas circunstâncias, são indesculpáveis diante de Deus. No capítulo 1, dos versículos 18 a 32, Paulo acusou os incrédulos, aqueles que fazem o que querem da própria vida, aqueles que estão iludidos na própria maldade e não cogitam e não consideram a existência de Deus, quiçá a sua lei. E então, como forma de punição, e a pior punição que podemos ver da parte de Deus, o Senhor os entrega a si mesmos, o Senhor os entregou às suas próprias pecaminosidades. O capítulo 2, então, começa no versículo 1 até o 16, Paulo se voltando agora contra os moralistas. Aqueles que até eram capazes de reconhecer o certo e errado. Aqueles que até detinham em si um certo entendimento da lei, mas julgavam que a lei e que o cumprimento dela era necessário para os demais, não para si. Tendo a lei de Deus ou não diante de si. Todos nós fomos criados seres morais. Todos nós temos esse conhecimento, esse entendimento do que é certo e errado. Ao contrário do primeiro grupo, os incrédulos, que queriam simplesmente apagar a verdade de Deus com a própria injustiça, os moralistas não reconhecem que existe lei, existe certo e errado, mas ela se aplica aos demais e não a si mesmos. Por último, então, Paulo chega aos judeus. Ele acusa o próprio povo de Deus, até aquele momento era considerado o povo de Deus, reconhecido como tal, o povo da aliança, o povo dos patriarcas, como temos visto na escola dominical, o povo formado nas primícias de Abraão, Isaque e Jacó, o povo que recebeu a lei do próprio Deus pela boca de Moisés,
o povo que herdou a terra prometida, o povo que recebeu como rei o grande rei Davi, o rei Salomão e, por seguinte, os grandes profetas. É desse povo que Paulo fala. A nação a qual Deus primeiramente se revelou na história, mas ainda assim se apresentam como culpados. Não a culpa da incredulidade, não a culpa da falsa moralidade. A acusação contra os judeus é contra a sua falsa segurança, que nasce da sua soberba. E o que veremos é exatamente isso, o perigo da falsa segurança. E veremos em 3 partes: os efeitos da falsa segurança, como identificamos a falsa segurança e a resposta de Deus contra a falsa segurança. Versículo 17, então, o apóstolo Paulo começa: se porém tu, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus. Então aqui ele começa descrevendo o seu alvo, o alvo da sua crítica, o alvo da sua exortação, o alvo da sua condenação. Paulo começa expondo a hipocrisia do povo de Deus. Mas de onde vem essa falsa segurança? Da onde vem aquele sentimento que é comum não só aos judeus, mas todo o que tem o coração iludido pela soberba, que se julga em segurança, que se julga livre de qualquer ameaça? Porque os judeus tinham isso no seu coração a tal ponto deles exercerem a sua vida, deles viverem a sua vida tomados de hipocrisia. Eles eram seguros, sobretudo, da sua salvação. Porque, como muitas vezes o Senhor falou no Antigo Testamento, esse era o povo eleito, esse era o primogênito do Senhor. Havia muito do que se orgulhar a um judeu. Foi o povo que por muitos séculos foi o único povo a quem o Senhor se revelou. A segurança, queridos, é a percepção de que não há ameaças. Imaginem-se morando numa rua em que nunca houve assaltos, nunca houve furtos a residências. Seus pais moraram nessa rua, vocês cresceram e moram nessa rua e nunca houve um caso de furto residencial. Como seriam as casas dessa rua? Com muros altos ou baixos? Com grades nas janelas? Com cerca elétrica? Claro que não. Por quê? Porque há uma sensação de segurança. Não há o sentimento de ameaça, correto? Agora imaginem que em um único mês, metade das casas foram roubadas, a sua ainda não. O que você vai fazer? Você vai chamar o pedreiro para completar a fileira de muro, não vai? Você vai botar uma cerca elétrica, você vai botar umas câmeras, vai contratar uma empresa de segurança, comprar uns cachorros mais brabos. O que aconteceu, gente? A sua percepção da realidade mudou. Aquilo que você tinha como seguro não é mais verdade. E é necessária uma ação sua. Agora existem ameaças que precisam ser contidas, que precisam ser respondidas. Não era assim com os judeus. Os judeus, cegos na sua soberba, se julgavam seguros, de muros baixos. Tudo bem, eu sou o povo a quem o Senhor se revelou. Eu sou o povo de onde vieram os profetas. Eu tenho sangue de Abraão. E isso me é suficiente. Então, ainda que eu haja, pensando como judeu, ainda que eu haja contra a lei e contra até aquilo que eu ensino, eu não deixo de ser judeu. Eu não deixo de carregar, sendo homem, a marca no meu próprio corpo da aliança. As promessas de vida eterna foram feitas com o meu povo. São privilégios, queridos, que a gente não pode negar. De fato, a grande vantagem e grande privilégio, e esse é o argumento de Paulo em seguida,
a gente vai chegar nele, em ser judeu. Eles receberam a revelação do Senhor quando todas as outras nações não conheciam a Deus, e se alguém quisesse conhecer a Deus até antes de Cristo, deveria ser por meio dos judeus. Isso é um grande privilégio. Foi a eles que lhe foi dada a lei do Senhor. Os 10 mandamentos, e que resumem toda a lei, e que resumem todo o caráter do Senhor e como esse povo da aliança deveria viver na terra. A eles foi prometida uma Israel eterna, uma vida eterna, uma salvação, um reino que jamais tivesse fim. Percebam, há muito do que um judeu do primeiro século se orgulhar. O grande problema é que eles transformaram os seus privilégios em motivo de orgulho, em motivo de arrogância. Os judeus eram descendentes diretos de Abraão, e o texto aqui em Gênesis 12, versículos 2 e 3, Gênesis 12, versículos 2 e 3, está aqui projetado. Olha a promessa que os judeus tinham através de Abraão. De ti, Abraão, farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eles se julgavam possuidores, detentores de uma bênção exclusiva, que somente por meio deles as famílias da terra teriam acesso. Eles receberam a lei do próprio Deus. Quando Paulo diz, tu que tem por sobrenome judeu e repousas na lei, o povo recebeu a lei, os 10 mandamentos diretamente do Senhor. Em Romanos 2, versículo 13, nós vimos isso no último sermão. O próprio apóstolo Paulo diz, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Paulo já havia dito anteriormente que não bastava ser herdeiro da lei, não bastava ter recebido a lei por intermédio de profeta, por intermédio de Moisés, era necessário que o povo aplicasse a lei, vivesse em conformidade com a lei. E aqui ele traz de novo isso, olha, se você ainda não entendeu, é com você, judeu, que eu estou falando. Você recebeu a lei? Recebeu. Você repousa na lei, você descansa na lei como se ela fosse um travesseiro? Que bom, mas isso não é bastante. Você precisa praticar a lei. E por fim, os judeus, aqueles que te glorias em Deus, que se glorificavam em Deus, ou seja, Deus lhes era motivo de orgulho. Por quê? Porque foi por meio do Senhor que eles receberam a aliança de vida eterna. Êxodo 19, Êxodo 19, versículos 5 e 6. Vejam o que o Senhor diz. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Ou seja, vocês que têm a minha aliança, eu vou tratar vocês vão ser únicos. Vocês serão beneficiados, vocês serão privilegiados na presença do Senhor, porque vocês são um povo da aliança. Isso de fato aconteceu em Êxodo 19, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Percebam, então, sim, havia muito motivo para os judeus se orgulharem, muitos motivos para eles se enaltecerem, para eles se alegrarem. Porém, o problema, a falsa segurança daqueles judeus estava em confiar naquilo que lhes foi entregue, independentemente da sua postura. E aí então, nos lembramos de um princípio que Cristo ensinou em uma das suas parábolas: a quem muito é dado, muito será cobrado. Realmente, o apóstolo Paulo está reforçando que haviam privilégios.
Ele não nega a validade de nenhum deles. O apóstolo Paulo não nega a validade de receber a lei, não nega a validade de ser descendente de Abraão, não nega a validade de ser povo da aliança. O que o apóstolo Paulo acusa é o seguinte: olha só, vocês tinham tudo. Vocês tinham tudo para ser povo de Deus. E ainda assim, vocês estão vivendo como aqueles que não são povo de Deus. Aqueles que são gentios. E por causa dessa atitude de vocês, até o nome de Deus é blasfemado até no meio dos gentios, daqueles que nem povo são. Vocês tinham tudo para obedecer a Deus, mas contudo, vocês não fizeram nada. Essa é a grande acusação do apóstolo Paulo. Eles conheciam a verdade do Senhor, eles aprovavam as coisas excelentes, e eles se julgavam guias de cegos, superiores aos demais, porque tinham eles a verdade do Senhor, então cabia a eles guiar as outras nações, e de fato eles guiavam. A gente vê nos evangelhos quantas vezes os fariseus legislando sobre a vida alheia, mas não como aqueles que, reconhecendo o pecado no outro, desejaria que o outro se arrependesse. Pelo contrário, legislavam para condenar. E isso era tão nítido na postura dos fariseus e dos escribas, que ao ser criticado por andar com pecadores, Jesus propõe 3 parábolas, com o mesmo significado. A da ovelha perdida, a da moeda perdida e a do filho pródigo. Em que nas 3 parábolas, o desfecho é a alegria daquilo que estava perdido e é encontrado, fosse uma ovelha, uma moeda ou um filho, para demonstrar que há muita alegria no reino dos céus quando um pecador se arrepende, e aqueles judeus estavam vendo naquele momento, por intermédio do ministério de Cristo, pecadores se arrependendo, e eles não se alegravam, eles eram incapazes de se alegrar, porque eles se julgavam guias de cegos, luz para os que se encontravam em trevas, instrutores de ignorantes, mestre de crianças. Eles reconheciam os seus status privilegiado e se orgulhavam disso. E se viam superiores aos que não receberam tais coisas, quando a postura deveria ser outra. Aqueles que recebem do Senhor privilégios e virtudes do reino, a nós aqui, Igreja do Senhor, que recebemos o Evangelho do Senhor Jesus, não nos cabe nos orgulharmos. Pelo contrário, nos cabe o senso de responsabilidade em distribuir isso, em compartilhar, para que outros desfrutem desses mesmos privilégios. Mas os judeus se cercaram em si. Aí o versículo 21, então, é o resumo de toda a acusação de Paulo. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Paulo, então, exemplifica a hipocrisia que vem dessa falsa segurança. Eles já se julgavam seguros em todos os privilégios, em todas as promessas. Nada lhes poderia tirar as bênçãos prometidas na aliança. Nem a sua falta de índole, nem a sua má conduta. Eles estavam garantidos, eles estavam certos. Há um diálogo no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 31, que é um bom exemplo disso que o apóstolo Paulo nos descreve e condena aqui. João, capítulo 8, versículo 31, e vejam o detalhe do texto. Eram os judeus que já tinham crido na mensagem de Jesus. Não eram simplesmente aqueles judeus que estavam acusando Jesus. Eles já tinham ouvido e entendido alguma coisa de Jesus e estavam aceitando aquilo que Jesus ensinava. Aí então, versículo 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual foi a reação daqueles que começaram a crer em Jesus? Responderam-lhe: somos
descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu sereis livres? Em outras palavras, ele está falando, peraí, para tudo, até aqui eu fui contigo. Agora você vai me falar que a sua palavra vai me libertar. Meu amigo, você não me conhece, não? Você não sabe de onde eu vim, não? Você não sabe quem eu sou, não sabe quem é meu pai, não? Sou descendente de Abraão, amigo. Não sou escravo de ninguém, nunca fui. Falsa segurança. E aí Cristo então arremata. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Depois em casa você continua lendo esse capítulo, a discussão vai esquentando, a ponto de Jesus dizer o seguinte, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam crer nas minhas palavras. Mas é porque vocês são filhos do diabo. E vocês fazem a vontade do vosso pai. Essa é a falsa segurança. O erro dos judeus estava em pensar que eles estavam acima do pecado, porque eles já eram livres no seu sangue. E o que isso tem a ver com nós? O que isso tem a ver conosco? Que esse texto diz respeito a nós cristãos, podemos incorrer no mesmo erro da falsa segurança. Por causa da família que nós temos. Não, pastor, eu já sou de uma família de séculos de cristianismo, de séculos de presbiterianismo. Meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô foi líder de missões aqui e acolá. E aí eu respondo como Paulo. E daí? É individual a salvação, querido. É individual o testemunho. Se você veio de uma herança evangélica, cristã, reformada, glória a Deus por isso. Se orgulhe disso, mas se orgulhe no Senhor. Que bom, mas é mais peso que você também carrega. De continuar o legado da sua família, não para preservar o nome da sua família, mas para preservar o nome do Senhor na sua família. Mas tudo isso é trivialidade. Muitas vezes a nossa falsa segurança está no comparativo. Não, mas olha onde eu moro. Às vezes é o contrário. Olha da família que eu vim. Ninguém é crente, eu sou o primeiro crente. Olha do lamaçal de pecado que o Senhor me tirou. Eu não sou como essa gente, eu não sou como os meus parentes. Eu estou aqui na igreja. Cuidado, meu irmão. Falsa segurança. Ou quando a gente se compara com o outro ao nosso lado, falsa segurança. Ou quando mantemos em nossa vida uma conduta de pecado que nunca foi corrigida. E não foi corrigida porque às vezes a gente ainda não acha que é pecado, ou porque isso nunca nos trouxe consequências ruins. Mas o pecado está ali. E aquela falsa segurança, se isso nunca me fez mal, então para que mexer nisso? Porque é pecado, meu irmão. É falsa segurança, a gente não pode deixar o pecado destruir a nossa vida para a gente começar a corrigi-lo. Pelo contrário, a gente precisa dia após dia confessar os nossos pecados e pedir ao Senhor que Ele nos revele os nossos pecados. É por isso que domingo após domingo temos um momento de confissão de pecados e arrependimento. Para que tenhamos, como povo de Deus, a oportunidade diante do Senhor, de colocar diante dEle, Senhor, precisamos de Ti. Senhor, necessitamos do Teu perdão, como cantamos aqui também. Precisamos disso. Eu preciso disso, Senhor. Eu não estou seguro com o meu pecado. Não seja como esses judeus. Mas e aos não cristãos? Também há falsa segurança. Aqueles que se recusam a acreditar que Deus vai julgar as pessoas.
aqueles que se negam a acreditar que Deus existe, aqueles que pensam que são boas pessoas e por isso Deus não tem juízo sobre elas, que na verdade religião nenhuma, pastor, sacerdote, ministro nenhum tem poder ou autoridade sobre elas, porque elas não são pessoas ruins aos próprios padrões. Isso é falsa segurança. Segurança daqueles que acham que a sua alma já não está condenada ao inferno. A verdade é que todo ser humano, cristão, judeu, gentio, pode ser iludido por uma falsa segurança em relação à vida. E o que Paulo nos coloca diante dos olhos é exatamente isso. Seja você incrédulo, falso moralista, judeu, e acrescento aqui, evangélico. Cuidado com a falsa segurança. Cuidado com pensar que você está acima do seu próprio pecado. Que o juízo de Deus não está ao seu alcance. Que a mão do Senhor não pode lhe alcançar no momento que Ele quiser. A carta aos Romanos começa assim: o juízo de Deus está ao alcance de todos. Como identificamos então a falsa segurança? Versículo 25. Que a circuncisão tem valor se praticares a lei, se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Paulo aqui então passa a usar a ilustração da circuncisão porque era a imagem, o símbolo visível, material da aliança do povo com Deus. Vemos no Antigo Testamento que o Senhor instituiu a circuncisão ainda em Abraão a todos os meninos de 8 dias, que a carne do prepúcio lhes era retirada. Era uma marca que representava a pureza do povo da aliança, que marcava nos homens aquilo que o Senhor faria no coração do seu povo. Retiraria um pedaço para si, cortaria na carne, de forma visível, para que todos vissem: esse é o meu povo. Então, o que o apóstolo Paulo diz é o seguinte: olha só, essa circuncisão, esse símbolo que vocês aí tanto se orgulham, só tem valor se vocês viverem de acordo com eles. O sinal visível da aliança de Deus só tem sentido se a aliança for preservada pela obediência. Senão não tem sentido nenhum. E exatamente como é hoje, queridos. Você pode estar presente aqui todos os domingos. Você pode dizimar fielmente. Você pode ter um dia vindo aqui à frente professar a sua fé, ser batizado se não foi quando criança. Mas tudo isso são símbolos. Tudo isso são elementos visíveis que devem representar aquilo de invisível que o Senhor fez no seu coração. E de novo, o apóstolo Paulo não está dizendo que símbolos não são importantes. Eles são importantes e necessários. A ceia do Senhor é um símbolo da nova aliança, da aliança de Cristo conosco, na sua carne, no seu sangue. E o símbolo é tão importante para Deus, e no caso do sacramento da ceia do Senhor, aquele que come e bebe de forma indevida, come e bebe juízo para si. Símbolos são importantes para o Senhor, mas símbolos são símbolos, eles representam uma realidade maior. E o questionamento que Paulo faz aos judeus aqui deve ser o nosso questionamento. Será que a nossa vida com Deus é uma vida simbólica? Será que o que vivemos aqui domingo após domingo é somente um avatar que nós criamos? Um personagem? Algo até para nos trazer falsa segurança?
Porque no final das contas nós estamos indo a passos largos para o inferno, porque agimos de forma diferente àquela que confessamos, àquela que falamos. Mas só de vir ao culto, só de participar da igreja, só de servir visivelmente ao Senhor, só de se encher de símbolos, isso já cria para nós falsa segurança. E você vai em paz. Você tem a sua dose de anestesia espiritual todo domingo. Cada um de nós precisa entrar por essa porta todo domingo e avaliar o nosso coração, o porquê fazemos o que fazemos. Eu insisto com os irmãos e sempre vou insistir. A fé é algo sóbrio. A fé tem muito de racional. É uma fé que se avalia, que avalia o porquê que eu faço o que eu faço, o porquê eu vou à igreja, o que é que eu quero dizer quando eu afirmo que Jesus Cristo é o Senhor. E mais, o que eu quero dizer quando eu afirmo que Ele morreu pelos meus pecados e me ressuscitou para a vida eterna, o que eu quero dizer com isso? E nós identificamos a falsa segurança. Quando muitas vezes a nossa hipocrisia e o nosso pecado é exposto a nós, e em vez de reagirmos com arrependimento de pecados, em vez de reagirmos com humildade e humilhação, em querer desfazer o mal que porventura trouxemos a alguém, a pessoa se fecha, a pessoa sai da igreja, a pessoa, quando repreendida, para de vir ao culto. E aí o que é que faz? Como outro apóstolo afirmou, busca mestres segundo as suas próprias vontades. Isso acontece muito, queridos. Quando nós exortamos e quando nós confrontamos o pecado de alguém, a pessoa se fecha em si mesma, sai da comunhão da igreja, busca outras igrejas, outros mestres, porque não quer abrir mão da falsa segurança, porque não quer ser confrontado no seu pecado, porque não existe arrependimento genuíno. Não seja assim. Se você se ofendeu quando alguém apresentou para você o seu próprio pecado, pergunte-se por quê. Por orgulho ferido? Por soberba? Ou por humilhação daquele que realmente tem vergonha do seu pecado? O apóstolo Paulo nos mostra: credenciais, privilégios humanos não nos fazem justos diante de Deus, mas é um coração sincero, um coração que teme ao Senhor, um coração que busca arrependimento, que busca reconciliação, que busca reparação, que busca perdão, que busca misericórdia, que busca graça. Esse sim encontra o Senhor. Esse sim é livre da falsa segurança. A aliança que Deus fez com o povo de Israel no Antigo Testamento trazia bênçãos e maldições. Mas os judeus só se apegaram às bênçãos. Em Deuteronômio 28, versículo 1. Deuteronômio 28, versículo 1. O Senhor diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Essa bênção se estende a nós. Essa promessa se estende a todos
que em aliança com Cristo o reconhecem como Senhor e Salvador. Mas ela tem uma contrapartida, que o Senhor, sendo Deus justo, chama para si as consequências da nossa iniquidade diante dele. O capítulo 28 de Deuteronômio segue assim: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão estas maldições sobre ti e te alcançarão. Versículo 18. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Versículo 19. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. Já dizia o agora clássico e primeiro Homem-Aranha: com grandes poderes, há grandes responsabilidades. E de fato é isso que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Há muito o que se orgulhar, povo de Deus. Temos muitos privilégios. Temos bênçãos inúmeras, incontáveis do nosso Deus que nos ama. Mas não transformemos a bênção em maldição. Porque aquele que retém a bênção para si e se julga seguro e age como quer, traz para si maldição. E nós precisamos responder diante de Deus quanto àquilo que nos foi dado. Paulo nos ensina, não é o sinal que salva, mas o que ele representa. A circuncisão deveria representar a realidade interior e espiritual do judeu, como participante de um povo pecador, que foi purificado pelo Senhor. Versículos 28 e 29 de Romanos 2, então, o apóstolo chega no que é o centro desta argumentação de hoje. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão, aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão aqui é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Em outras palavras, as promessas que Deus fez a Abraão vão se cumprir. Os seus descendentes herdarão a terra. As nações serão abençoadas por causa de Abraão. Serão abençoados aqueles que abençoarem os seus descendentes e amaldiçoados os que amaldiçoarem os seus descendentes. Mas o que Paulo nos diz é o seguinte: aqui a bênção nunca foi sobre sangue, nunca foi sobre genética, nunca foi sobre hereditariedade. A bênção sempre foi sobre coração. Estava restrito ao povo judeu que a transformação do coração ocorresse naquele contexto cultural, naquele momento nacional, naquele representante étnico, mas por pouco tempo. Porque agora, judeu é aquele que é nascido do Espírito, e não simplesmente herdeiro geneticamente de Abraão. Circuncidado, marcado pela aliança, é aquele que foi resgatado pelo Senhor Jesus, e do Senhor Jesus recebeu o Espírito Santo, e transformado por esse Espírito Santo, é circuncidado no Espírito Santo. Por isso que temos a mudança da circuncisão para o batismo, porque agora o batismo representa essa circuncisão que agora é global. A circuncisão foi algo muito específico, uma marca da aliança muito específica à nação judaica. Mas agora que o evangelho chega a todos, sem restrições, a todas as nações, aos quatro cantos da terra, novo símbolo é necessário: o batismo. Representando aquilo que o Espírito Santo faz no momento da conversão. O batismo do Espírito Santo é quando, meu irmão, minha irmã, o seu coração é transformado pelo Senhor Deus. Esse é o batismo do Espírito Santo.
Esse é o único batismo. Então, queridos, a circuncisão, o símbolo da aliança, é do coração, é no Espírito, é obra do Espírito Santo. E quando nós reconhecemos que é obra do Espírito Santo, não há lugar para nós falsa segurança. Porque não fomos nós que fizemos. Não é mérito nosso, percebe? Agora, se você acha que foi a sua liberdade, se você acha que foi o seu livre-arbítrio, se você acha que foi todo o seu ímpeto em buscar a Deus, que permitiu que o Senhor derramasse o Espírito sobre você, cuidado, isso é falsa segurança. Fomos batizados no Espírito, quando nós ainda éramos mortos em nossos pecados e nas nossas transgressões. Nós ainda éramos escravos da morte e Cristo nos fez escravos dele mesmo. De escravos da morte para servos de Cristo. Não há falsa segurança no coração daqueles que reconhecem que tudo que tem vem do Senhor pela graça e pela misericórdia. É assim que nós identificamos a falsa segurança e é assim que nós nos protegemos dela. Mas qual é a resposta de Deus contra a falsa segurança a partir do capítulo 3? Versículo 1, qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Paulo, então, aqui no capítulo 3, nesses 8 primeiros versículos que lemos, ele vai antecipar algumas objeções. E a primeira delas é o seguinte: bom, se a circuncisão, se a lei não é só o exterior, mas é o interior, não tem vantagem nenhuma de ser judeu. E Paulo fala, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Versículo 2, qual então é a utilidade da circuncisão, a vantagem do judeu? Versículo 2, muita, sobre todos os aspectos, mas qual é o principal deles? Porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E como eu disse, os privilégios, as vantagens que o Senhor nos dá como seu povo, não desqualifica esses aspectos como bons. Se nós os usamos de forma errada, de maneira nenhuma são desqualificados, continuam sendo vantagem e bênção, desde que usemos da forma correta. E o principal desses aspectos, desses motivos de orgulho ao povo de Deus, ao povo judeu, é que a eles foram confiados os oráculos de Deus. Tudo que Deus concedeu aos judeus tem muito valor, mas de todos esses benefícios há um que se destaca. O que são esses oráculos de Deus? Que Paulo se refere como grande e principal benefício que o povo de Deus recebeu. Os oráculos, no Antigo Testamento, são as palavras de revelação de Deus para o seu povo e para todas as nações. Nós temos uma parte do livro de Isaías que nós chamamos os oráculos de Isaías, que é quando então o Senhor vai revelar a sua vontade, a sua palavra a Israel e às demais nações. Então nós entendemos aqui, porque Paulo entendia dessa forma, que todo o Antigo Testamento foi dado aos judeus como esses oráculos. Eles chegaram ao povo judeu através dos profetas e através daqueles que registraram a palavra do Senhor. E uma vez registrada e fechada no Antigo Testamento, Paulo diz, está vendo, vocês têm os oráculos do Senhor, vocês têm a palavra de Deus, isso é muita bênção, isso é muita virtude, isso é muito benefício, vocês deveriam se alegrar e se orgulhar disso, porque aprove a Deus lhes revelar a sua vontade. E como o comentarista John Murray diz nesse texto, as próprias Escrituras são o assim diz o Senhor. E em tempos hoje, em que há oráculos do Senhor por aí,
profecias, visões, mensagens, muito é dito, assim diz o Senhor. Mas o que o apóstolo Paulo aqui nos ensina é que os oráculos do Senhor, o assim diz o Senhor, é o Antigo Testamento, é a palavra fechada. Não existe mais outra palavra, senão aquilo que o Senhor confiou ao seu povo, aos judeus do Antigo Testamento fechado, e a nós, Igreja de Cristo, o Novo Testamento. Aqui Paulo certamente se refere a todo o Antigo Testamento, porque ele não seria tolo de se referir apenas às profecias. Mas se ele vem falando de lei, e ele continua falando de lei em todo o livro de Romanos, certamente ele reconhece que o Antigo Testamento foi a maneira como Deus se revelou para o povo judeu. E o autor da carta aos Hebreus nos ensina a mesma realidade. Daqueles que, então, eu peço que os irmãos abram no livro de Hebreus, capítulo 1, onde o autor aos Hebreus segue o mesmo princípio que o apóstolo Paulo aqui, ao se referir aos oráculos, agora para se revelar a toda a palavra do Senhor, Jesus, que hoje temos aquilo que compõe o Novo Testamento. Hebreus 1, então, nos diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Portanto, queridos, nós, Igreja do Senhor Jesus, nos foi confiado os oráculos de Deus. Nos foi confiada a palavra do Senhor, Antigo e Novo Testamento. Isso deve ser motivo de muito orgulho, deve ser motivo de bênção na nossa vida, desde que bem usado. Não para alimentar o nosso ego, não para alimentar a nossa falsa moralidade, mas para reconhecer que fomos agraciados, fomos alcançados por um favor imerecido, quando o Senhor revela a sua palavra a nós. E como que Ele revela a sua palavra a nós hoje? É quando lemos a palavra e o Espírito Santo transforma o nosso coração, e agora corações transformados, olhando para essa Escritura, diz, isso é a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus suficiente para a minha vida. Isso é a palavra de Deus suficiente para a minha salvação. Isso é bênção do Senhor. Deve nos levar à humilhação, deve nos levar à humildade. Então Paulo nos traz esse alerta de que as instituições, aquilo que é estabelecido por Deus é importante. E nós vemos exatamente o oposto em muitos casos. Pessoas que se dizem cristãs ou que acreditam em Deus, mas não frequentam a igreja, não têm comunhão com o corpo do Senhor Jesus, e aí vão perguntar para ela, mas por que você não vai numa igreja? O que eles falam? Eu tenho um relacionamento pessoal com Deus. Eu não preciso de igreja porque eu já sirvo o Deus da Bíblia. E aí quando você vai apertando ainda mais, o último dos argumentos é, a verdade é o seguinte, na igreja só tem hipócrita, só tem gente suja. Eu sei que eu não sou bom, eu também sou pecador, mas assim, na igreja não é nada daquilo. Ali não tem verdadeiro relacionamento com Deus. Então o meu relacionamento com Deus, íntimo, perfeito, puro, eu vou encontrar no silêncio da minha casa, eu vou encontrar no íntimo do meu coração, porque ali os crentes se reúnem e é um pior que o outro. Essa fala está errada só em parte, né, gente? Porque o que o apóstolo Paulo coloca aqui em Romanos, no final do versículo, no versículo 24 do capítulo 2, ele lembra que Deus é blasfemado entre os gentios por causa do mau testemunho dos judeus. E, infelizmente, o nome do Senhor é blasfemado entre os não crentes por causa do mau testemunho de muitos cristãos.
Mas, usando aqui o argumento do apóstolo Paulo e aplicando a isso que eu coloquei, é porque existem igrejas que não são igreja. E é porque existem cristãos que não dão bom testemunho. E são hipócritas e vivem uma falsa segurança. Que a igreja instituída pelo Senhor Jesus é errada? De maneira nenhuma. Então, nós não podemos misturar as coisas. Nós precisamos buscar, com humildade, sermos cristãos segundo o coração de Deus, zelar por um bom testemunho e então, uns com os outros, edificar-nos como corpo de Cristo, para que todos nós aqui tenhamos bom testemunho, para que a nossa igreja aqui, presbiteriana de Ouro Branco, tenha bom testemunho na cidade. Essa é a nossa luta. Vão haver desafios, vão haver questões, vão haver pecados que se levantam contra essa unidade, mas é Cristo quem sustenta a igreja. Nós não podemos desacreditar daquilo que Deus instituiu por causa da infidelidade do homem. Nós não participamos da igreja por causa de pessoas fiéis. Nós participamos da igreja porque o Senhor da igreja é fiel. E a Ele rendemos glória, e a Ele prestamos contas. A resposta de Deus, então, é revelada na Escritura, por ser o oráculo do Senhor, a revelação única e eficaz da vontade do ser de Deus. A resposta de Deus é revelada na fidelidade do Senhor, independente do pecado humano, e a resposta de Deus, então, é revelada na sua justiça. E a terceira objeção que Paulo expõe é o sentimento de muitas pessoas, quando são expostas, apresentadas a um Deus que julga. Aqueles que não querem que a sua falsa segurança seja ameaçada, têm dificuldade de crer na justiça de Deus, versículo 5 do capítulo 3. Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, resumidamente, algumas pessoas, então, o argumento de Paulo é, mesmo quando há injustiça, Deus se faz justo, revela a sua justiça. Bom, se Deus se faz justo, mesmo na injustiça dos outros, então não é injusto da parte de Deus julgar as pessoas? Afinal de contas, mesmo na injustiça, Ele está sendo glorificado. Isso é só um jogo de palavras para justificar o próprio pecado. Para justificar aquilo dentro do coração que não quer ser, que não quer abrir mão. Isso fica muito claro quando nós, por exemplo, afirmamos que todos somos naturalmente incapazes de buscar a Deus. Nós, reformados, cristãos reformados, afirmamos isso, afirmamos essa doutrina. Somos naturalmente pecadores, não temos forças, habilidade, capacidade em nós mesmos para buscar ao Senhor, e por isso a falta de liberdade. E aí então, em resposta a essa doutrina, muitos dizem, peraí, então você está dizendo que Deus escolhe uns para a salvação e outros para a morte? Sim. Você está dizendo então que na realidade todos mereciam a morte? Sim. E a reação de muitos é, não, isso é injusto. Não, eu não posso acreditar num Deus que escolhe um e não escolhe outros. E a resposta de Paulo, então, para essas pessoas, é exatamente essa. Porventura será Deus injusto por aplicar a nossa ira, a sua ira? A verdade, irmãos, é que o problema em pessoas que acreditam assim, e respeitosamente, se você acredita assim, me refiro a você também. Não é que Deus é injusto porque salva uns e não salva outros. É porque o que vemos na Bíblia, e vemos nesse tipo de argumento, é uma vontade de determinar como Deus deveria agir para ser justo.
É o ser humano querendo reduzir o Deus Todo-Poderoso a um conceito minúsculo de justiça. Como se nós mesmos fôssemos salvar todo mundo se a justiça estivesse em nossas mãos. Quantas vezes, quando vemos a atrocidade nos noticiários, nos dói a alma e dizemos: até quando, Senhor, vai haver injustiça na terra? Deus é justo se condenar a todos. Ele é misericordioso, porque Ele salva muitos. Somos justos? Não. Deus é justo. Sejamos nós mentirosos e o Senhor verdadeiro. Aqueles então que não reconhecem que Deus é justo, para exigir obediência, vão fazer de tudo para justificar o seu próprio pecado e para preservar a sua falsa segurança. Concluindo, a falsa segurança está sempre à nossa espreita, irmãos. Ela cresce no nosso coração sorrateiramente. Quando damos lugar, pouco a pouco, à soberba, ao orgulho, quando não tratamos do nosso pecado como deveríamos, e sutilmente vamos nos acomodando numa falsa segurança. Lutamos para justificar as nossas ações, fugir das consequências dos nossos atos, mas tudo isso é inútil e ilusório. O apóstolo Paulo, no meio dessa argumentação, em Romanos 3, versículo 4, quando ele diz: de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, aqui ele cita o Salmo 51. Salmo que Davi escreveu quando foi confrontado pelo profeta Natã, após se deitar com Batsabá. Salmo 51, versículos 1 a 4, Davi exclama: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. A resposta de Deus contra a falsa segurança do ser humano sempre vai ser justiça. Vou repetir. A resposta de Deus contra a falsa segurança do homem sempre vai ser justiça. Para aqueles que rejeitam a Deus, rejeitam a sua existência, rejeitam a existência do próprio pecado, o dia do acerto de contas chegará. A condenação desses é justa, é assim que termina o versículo 8 do capítulo 3 que lemos. A última frase: a condenação desses é justa. Esse é o fim para todos aqueles que não reconhecem o próprio pecado. Justiça de Deus. Para responder uma vida inteira de falsa segurança, de achar que está tudo bem, de achar que nunca vai chegar o dia do juízo final, de achar que Deus nunca vai prestar contas e pedir a sua alma. E para nós que cremos? E para aqueles que, como o rei Davi no Salmo 51, confessam o pecado diante de Deus e colocam diante do Senhor: Senhor, compadece-te de mim, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Como que Deus responde a esses que de coração sincero choram, clamam na presença dEle? Justiça, mas não aplicada a nós, aplicada a Cristo. Irmãos, é porque Cristo morreu a nossa morte, sofreu a justiça de Deus na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e distribuiu aos que Ele quis
essas bênçãos da salvação, é que nós temos verdadeira segurança. Nós não precisamos viver mais iludidos por uma falsa segurança, como se nós e aquilo que construímos ao redor de nós fosse o bastante. Não, a nossa segurança é Cristo. Nós somos preservados, protegidos pela sombra da cruz do Senhor Jesus. Nós não precisamos mais viver na falsa segurança daqueles que estão iludidos no próprio pecado. Quando confessamos os nossos pecados e nos entregamos a Cristo, nós saímos da falsa segurança que leva ao inferno para a verdadeira segurança que leva à vida eterna. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. É o momento em que você tem diante do Senhor de expor toda a sua falsa segurança e dizer: Senhor, eu não quero viver iludido. Perdoa-me na minha transgressão. Faça-me alvo da segurança que só Cristo pode nos dar. Peça isso ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus e amado Pai, te louvamos pela Tua palavra, pelos oráculos do Senhor revelados a Paulo, que chegou até nós pela Tua graça, e que ouvimos de coração e mente abertos, porque assim o Senhor nos abriu mente e coração, nos deu disposição para ouvir e atender a Tua palavra, Pai. O Senhor nos convenceu do pecado, nos trouxe aos pés da cruz de Cristo, para que pudéssemos ver com os nossos próprios olhos a nossa justiça sendo paga no Teu Filho. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que criamos ao redor de nós uma falsa realidade das coisas, uma falsa segurança, que achamos que estamos bem, que estamos garantidos, seja por qual motivo que for, que passamos, que acaba fazendo com que não consideremos mais o nosso pecado, a nossa conduta, o nosso testemunho. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não permita que o Teu nome seja blasfemado por aqueles que não creem por nossa causa, pelo contrário, preserva com integridade o nosso testemunho para a Tua glória, Senhor. Que aquilo que aprendemos, aquilo que cremos, aquilo que ensinamos, aquilo que falamos, seja aquilo que vivamos, Pai. Nós não somos naturalmente debaixo do pecado, diferente dos judeus, nem dos gentios, nem de nenhum outro povo. Somos pecadores e carecemos da Tua graça, Pai. Não nos entrega a nossa própria maldade, mas tenha misericórdia de nós. Senhor, aqueles no nosso meio que ainda não foram despertos pelo Senhor para a sua realidade de pecado, para a ilusão na qual vivem, que o Senhor os desperte, Senhor. Que o Senhor transforme corações, que o Senhor haja com o Teu Espírito Santo, para verdadeiro arrependimento de pecado e salvação para todo aquele que nele crê, Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos, Senhor, o Teu Evangelho como mais precioso em nossa vida. E que todo o nosso esforço, todo o nosso fôlego, toda a energia do nosso corpo seja dedicada a cumprir a Tua vontade. Dá-nos a graça, Senhor, de obedecermos a Tua lei. Dá-nos, Senhor, o prazer, a satisfação de sermos fiéis à Tua aliança. Que bênçãos, que privilégios, que virtudes o Senhor nos deu a nós, Igreja de Cristo. A Tua palavra revelada, o Teu Espírito Santo, o Teu Filho, a Tua presença em nós. Não permita, Senhor, que desperdiçamos
desperdicemos tudo isso, Pai, por causa da nossa carnalidade e nosso pecado. Não, Pai. Livra-nos da maldição daqueles que, usufruindo das bênçãos da Tua salvação, das bênçãos do Teu Espírito, acabam por negar tudo isso. Livra-nos disso, livra-nos de todo mal, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, e agora vós que não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o justo, que o amor de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós e todo o povo de Deus espalhados sobre a terra, hoje e sempre. Amém.